Glória a Deus, sua presença, né, meus irmãos? Você viu que louvor lindo? Tudo Deus confirmando aquilo para nós, né? A presença do Senhor, né? Sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida, a presença do Senhor sobre a nossa vida. É muito importante, né? Esse louvor é lindo, eu creio que esse louvor falou com vocês, nos lares de vocês, né? Que vocês venham colocar sempre a presença do Senhor no meio da tua família, no meio da tua casa, que você sempre venha chamar a presença do Senhor e do Espírito Santo de Deus para estar te direcionando, né? Para que você não venha tomar atitudes erradas, né? Então, nesta noite, hoje é um grande prazer, né? O Leonardo, né, que está conosco nesta noite, vai trazer a palavra à noite, né? Que Deus abençoe a vida do irmão, né? Que Jesus venha abençoar eles poderosamente, porque eles tirou esse tempo, né, para fazer a vontade do Senhor Jesus. Amém? Amém, amados. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com vocês? Amém, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho de Jonas, mas eu quero fazer um gancho aqui do que a Rose, a missionária Rose, minha sogra, trouxe, que é sobre o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas, né? E como fala na palavra de Deus, o bom pastor, ele é a porta do aprisco. Então, ele está ali para dar a sua vida pelas suas ovelhas, né? Foi como Jesus fez. Jesus teve uma morte que se chama morte vicária. Era uma morte que era para ser minha, para ser sua, para ser de cada um de nós. O nosso peso, tudo aquilo que nós fizemos de errado, foi ele que carregou. Naquele momento que ele foi crucificado, era para ser cada um de nós. E essa morte, conhecida como morte vicária, tem esse peso. Naquela época, além dos pastores, também tinham as pessoas que cuidavam quando os pastores não estavam, né? E essas pessoas, eles fugiam quando chegava algum perigo para aquelas ovelhas, né? E hoje nós temos que ter essa consciência de saber e confiar, entregar nossa vida para Jesus, porque Ele é o bom pastor. Ele que entrega a sua vida, foi Ele que entregou a sua vida pelas nossas vidas, né? E aquelas pessoas que não faziam isso, elas faziam por dinheiro. E naquela época, essa profissão era conhecida como mercenário. Sim. Mercenário é uma palavra pesada hoje. E o mercenário, ele não dá a vida pela vida de nenhuma ovelha. Quem dá é Jesus. É Jesus Cristo. Jesus, exatamente. O bom pastor. Isso. Amém? Amém. Olha que lindo, isso mesmo. Né? E hoje a gente vai falar sobre Jonas, sobre uma questão de segunda chance. Porque todos nós temos uma segunda chance na vida. Sim. Né? Uhum. Eu tive uma segunda chance e, digamos que aí há uns 6 anos, 7 anos, eu vivo essa segunda chance. Eu sou muito grato a muitas coisas que eu já vivi, a tudo que minha mãe fez na minha vida, porque foi ela que me criou, a tudo Sim. que a minha mulher fez na minha vida, porque através da vida dela eu me converti e hoje eu vivo a vida que eu vivo, graças a Deus. E então todos nós temos uma segunda chance, uma segunda oportunidade que Deus nos dá. Sim. E quando na palavra de Deus, eu não vou ler o livro de Jonas, que ele é curto. Sim. Gostaria que quem estiver em casa, tivesse curiosidade, que ainda não conhece a história toda, leia depois. Mas eu vou pincelar algumas coisas bem diretas, para a gente não perder tempo. Não porque a palavra de Deus não seja importante, mas para que a gente possa discutir esse assunto hoje. Sim. Quando fala que o Senhor falou com Jonas, e Jonas não deu ouvidos, porque Deus falou para Jonas e fala para ele o quê? Fala para ele ir para a cidade de Nínive. Mas Jonas, ele foge e vai para Tarsis. E quando Jonas chega no navio, Deus manda um vento muito forte, uma tempestade impetuosa, e a gente conhece também, como cristão, a gente fala que é um rebuliço. Exatamente. É um rebuliço que acontece na nossa vida. A gente está vivendo uma vida quando a gente sai da presença, que a gente foge daquilo que Deus tem para a gente, começa um rebuliço tão grande que a gente não sabe o que a gente faz. Mas Jonas estava tão em paz naquele momento que ele vai dormir. Ele vai dormir, né? E as pessoas daquele navio, apavoradas, começam a perguntar por que Deus estava fazendo isso com ele, porque os deuses estavam permitindo que isso acontecesse. Até que o capitão desce, acha Jonas dormindo lá, e aí quando ele sobe, e depois eles jogam a sorte e descobrem que era Jonas. Por quê? Porque Jonas foi desobediente, né? Aí Jonas pega e fala
que realmente Deus falou com ele, quem era o Deus dele. Enquanto cada um tinha um Deus diferente, porque assim, se a gente for tratar esse barco, esse navio como uma igreja, isso também acontece. Sim, As sim. pessoas estão dentro de uma mesma igreja, Sim. entendeu? E dentro dessa igreja, desse contexto religioso, Sim. as pessoas às vezes não têm o foco com o mesmo Deus, Sim. porque Deus é um só. Sim. Só que as pessoas têm o dinheiro, as pessoas têm, às vezes, infelizmente, até a sua família. Sim. É mais importante que Deus. Claro, a nossa família é o nosso primeiro ministério. Sim. Só que a gente não pode deixar de lado a importância de ser membro de uma comunidade, Sim. Congregar em uma Sim. comunidade. E Sim. sempre, uma coisa que eu vi recentemente, a gente tem que viver em uma igreja que pregue a palavra. É melhor a gente viver numa igreja que viva a palavra distante da nossa casa do que uma igreja perto da nossa casa que não vive a palavra de Deus. Exatamente. Porque a comodidade que a gente quer, às vezes, é a comodidade de estar mais perto, de ser mais cômodo. Jonas aqui, ele quis algo que era mais cômodo para ele. Sim. Ele fugiu daquilo que Deus queria. Que Deus queria que ele fosse salvar almas, né? Porque para ele seria mais fácil ir para lá. Exatamente. E aí, quando eles estavam lá e tiraram essa sorte, Jonas veio e falou para eles, né? Ó, em seguida, no capítulo 1, versículo 10, em seguida Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados e disseram, vejam só o que ele fez. Então Jonas respondeu, isso já no 12, vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Aqui está acontecendo algo muito interessante, que às vezes a gente está numa comunidade que está passando por coisas, porque por mais que a gente esteja numa igreja, essa igreja, ela não é o lugar que a gente tem que estar. Ah, mas eu sou aquela pessoa que vou ficar mudando de igreja em igreja? Não. E tem pessoas que ainda acreditam que se eu tirar Jonas do barco, eu vou ser salvo. Mas se a gente for ver o contexto, Jonas era o servo de Deus aqui. Sim. Então, quando as pessoas tiram o Jonas do barco, elas não estão se salvando, elas estão colocando Jonas de novo no seu caminho. Exatamente. Entendeu? Então, nem sempre você tirar alguém de algum lugar, você está fazendo com que ele caia. Não. Mas, na verdade, está fazendo com que ele chegue e se aproxime da vida. Eu sempre falo assim, que às vezes tem situações que acontecem em nossas vidas que é permissão de Deus. Até as pessoas que às vezes falam ao contrário. Até o vento que vem ao contrário, às vezes, é para te colocar no caminho. Sim. Porque às vezes você está acomodado, você está estacionado, você está, como você falou, está é cômodo ali, né? Sim. E de repente, Deus usa aquelas pessoas, ele faz um mover, ele mexe no meio do povo, para que aquela pessoa, às vezes você acha num certo ponto que até é para você, nossa, a pessoa é mal, mas não, Deus está usando aquela pessoa para te colocar no caminho que ele quer que você caminhe. E aí a gente pega aqui, ó, já no final do capítulo 1, no 15, quando fala assim, em seguida os marinheiros pegaram Jonas e jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. E aí, essa parte é muito interessante porque essas pessoas aqui, que se a gente for pegar um pouquinho atrás, fala que cada um estava orando ao seu próprio Deus. Só que aqui, quando eles veem o poder de Deus, o poder do nosso Deus, eles fazem um sacrifício para ele. Sim. E aí, se a gente for ver, às vezes, nós, cristãos, às vezes nós nos pegamos em meios onde nós desviamos da vontade de Deus, porque nós fazemos aquilo que está todo mundo fazendo, né? Exatamente. Se a gente pega um pouquinho lá no livro de Reis, 2 Reis, quando Neemias é o rei, né? Sim. Ele faz algo muito interessante, ó. Está no versículo 4, do capítulo 18. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal, sim, e derrubou os postes da deusa Aserá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito, que era chamada de Neustã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Então, vamos lá. É um objeto que o próprio Deus falou para Moisés fazer. Então, não era algo que foi criado de uma maneira leviana. Foi Deus que pediu. Sim. Só que passou um momento e chegou uma hora que não era mais para ser utilizado aquilo. Não era mais para ser utilizado porque a função daquele objeto tinha acabado.
Sim. Então, a gente fica se apegando a coisas que não são reais. Sim, sim. Se a gente for falar, estava falando hoje isso no meu trabalho com um cliente, e ele me deu um posicionamento que é triste pra gente. Porque assim, ele falando assim, eu amo a Deus, ontem eu tive uma bênção muito grande, eu dobrei meu joelho e orei e agradeci. Aí ele falando, eu não vou à igreja, eu não sou de religião, disso, de aquilo, mas eu creio, então eu agradeci. Exato. Porque o que Deus permitiu na minha vida ontem é algo que eu não podia esperar. E Foi Deus algo fez. que eu sei que foi sobrenatural. E Deus fez. Então. Entendeu? Tem Entendi. pessoas que às vezes estão fora, que estão mais próximas de Deus que pessoas que estão dentro. Exatamente, porque tem pessoas que estão dentro da igreja, eu sempre até eu falo isso, que está dentro de uma igreja não significa que você é convertido. Não significa que Deus está dentro de você. Exatamente, porque a pessoa tem que deixar, ela tem que estar dentro da igreja, mas ela tem que deixar o Espírito Santo trabalhar dentro dela e ela ser a igreja. Ele não vai habitar você é a igreja, né? Nós temos, claro, como você falou lá atrás, que nós temos que ter um templo para que nós venhamos em comunhão com os irmãos, Sim. Estar adorando o Senhor. Sim. Porém, a igreja é você. Aonde você estiver, você tem que levar o nome de Jesus. Sim. E, finalizando aqui o capítulo 1. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Quantas vezes você já ouviu falar que alguém foi engolido por um peixe? Imagina a dimensão que é esse peixe a poder engolir uma pessoa, Sim. Entendeu? E se isso também for uma maneira, uma figura de linguagem que foi utilizada para a gente entender melhor, Sim. porque foi algo sobrenatural que aconteceu aqui, Sim. Também a gente precisa usar a fé nesse momento, para a gente poder entender o que Deus está falando. Exatamente. Então, Jonas se arrependeu, vamos lá, ele foi jogado ao mar, e enquanto ele está no mar, um peixe o engole para levar ele para onde Deus queria. Exatamente. Então, o que é isso também? A gente precisa passar por momentos que a gente não vai entender nada. Não vai entender nada. Por quê? O Jonas estava entendendo o que estava acontecendo? Não estava. No capítulo 2, a gente vai ver que Jonas não sabia. Porque Jonas vai fazendo uma oração pedindo socorro de Deus. Sim, porque ele estava na entranha do peixe, na escuridão quando a gente sabe trevas, o que a gente está acontecendo, o que a gente está fazendo, o que a gente está vivendo, a gente não pede socorro. Ou a gente pede alguma outra coisa, mas não socorro. Sim. A gente pede pelo um descanso, a gente pede por uma bênção para aquele momento, Sim. ou então a gente apenas agradece. Exatamente. Quando você está pedindo socorro, você está com medo do que está acontecendo. Sim. E Jonas estava ali, porque ele não estava entendendo. Mas ele confiou e pediu. Então o Senhor deu a ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Mas vomitou aonde? Na onde que o Senhor Sim, queria que ele fosse? Porque ele saiu. Entendeu? Ele sabia que ele precisava ser lançado ao mar, para que aquelas pessoas não viessem a morrer. Ele pensou nas pessoas, mas também sabia que ele tinha que ser lançado. Porque, independente da consequência que ele fosse viver naquele momento, Deus estaria agindo, Sim. como Deus agiu. Sim. Mas quem imaginaria que seria um peixe? Exatamente. Hoje a gente pega na nossa vida. Infelizmente, às vezes acontecem coisas que a gente não entende. Mas nem tudo que a gente não entende, a gente precisa realmente entender nesse momento. Exatamente. Porque é mistério de Deus. E vai entender lá na frente. A gente vai entender no futuro. No futuro, porque Deus, ele quando tem um projeto na vida do ser humano, se ele quer fazer, ele cria caminhos para que nós viemos entender Sim. lá na frente qual o propósito dele. Na minha e na tua vida, né? Então, quando Jonas ele foi cuspido na praia, e aí pela segunda vez Deus fala com ele, e ele já está lá, né? Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncia ao povo de lá a mensagem que vou dar a você. Então ele vai, ele anuncia, acontece um outro alvoroço, né? Agora não mais no barco, mas já na cidade, e as pessoas escutam a palavra de uma maneira que elas ficam com medo. Tanto que o próprio rei de Nínive, ele coloca todo mundo em jejum, todo mundo faz o jejum, Sim. E aí Deus chega lá e fala, né? Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Beleza. Só que a gente vai focar aqui agora no nosso amigo Jonas. Sim. E o nosso amigo Jonas, qual que é o foco dele essa noite? O que Deus trabalhou comigo sobre Jonas? Às vezes, eu já falei agora, né? Que Sim. às vezes a gente precisa ser lançado do mar. Sim. As pessoas vão achar que vão estar sendo beneficiadas. Sim. Quando o maior beneficiado vai ser Sim. eu mesmo. Exatamente. Eu estar num barco que não vai me levar ao destino que Deus quer,
é como se eu estivesse andando perdido. Exatamente. Andando sem direção. Porque quando você anda sem rumo, quando você anda numa direção oposta àquilo que Deus tem para sua vida, você está perdido. Você não está no caminho certo. Exatamente. E se a gente fala, se na palavra de Deus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando você não está no caminho, você está onde? Você está perdido. Está fora do caminho. Você está fora do caminho. E se você está fora do caminho, você não está fazendo, você não está vivendo o propósito que Deus tem para a sua vida. E você precisa tomar, você precisa sair do conforto. O Jonas estava dormindo confortavelmente. A bendita zona de conforto, sim, né? Tava um rebuliço tremendo. Tava uma ventania, uma tempestade, mas ele estava dormindo tranquilamente lá dentro. Sabe, Léo, às vezes Deus, ele permite situação porque ele vê que a gente está numa zona de conforto e ele quer tirar, ele faz um rebuliço, né? Como ele fez na vida de Jonas, para poder mostrar o propósito dele em nossas vidas. Sim, então, eu vou deixar assim algo bem claro. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que entender algo, que quando você está no lugar de Jonas, quando alguém quer te tirar de algum lugar, você tem que orar e tem que buscar o entendimento que Deus tem para trazer para sua vida. Se Deus quer tirar você daquele lugar, você vai sair e vai ser o melhor para sua vida. Se for um homem, se for algo que é uma vontade de um homem, ele pode tentar fazer o que for, mas ele não vai conseguir. Mas se for da vontade de Deus, vai acontecer. E você tem que entender que você vai sair e vai ser para o seu próprio benefício. Aleluia. Você vai passar por momentos difíceis. Glória a Deus. Mas você vai viver o sobrenatural que Deus tem para a sua vida. Jonas viveu experiências sobrenaturais. Enfrentou uma tempestade que foi causada e permitida por Deus. E ele ficou durante 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Sim. Mas ele voltou para aquilo que Deus tinha para a vida dele, que era o propósito. Então, a gente tem que entender, quando a gente está no propósito, independente do que a gente viva como tempestade, a gente vai viver aquilo que Deus tem preparado. Quando você está no seu propósito de vida, outras pessoas serão alcançadas. Quando você está naquilo que você acha, mas não é o seu propósito, ninguém vai ser alcançado. Porque o seu propósito não é único e exclusivamente para você. Através da sua vida, nem que seja apenas a sua casa, os seus filhos, a sua mulher, o seu marido serão alcançados. E ainda na sua casa, as pessoas podem não estar percebendo a mudança em você, mas quando você está buscando a real mudança na sua vida, Deus está vendo. E na hora certa eles vão ver. E isso tem que ser feito através do quê? Não de palavras, mas de atitudes. É muito difícil você mudar a ponto daquelas pessoas que estão ali no seu íntimo percebam isso diariamente. Porque no dia a dia, a gente, em muitos momentos, permite com que os nossos sentimentos falem mais alto, a nossa alma vai gritar, ela vai dominar o nosso espírito, né? E a gente precisa da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é tão afiada que ela consegue separar a alma do espírito. Exatamente. Então, quando a gente vem com essa palavra de Deus, a gente separa a alma nesse momento, a gente consegue acalmar, alinhar nossa alma e o espírito sobressai, nós temos maior proximidade de Deus. Glória a Deus, exatamente. Então, a gente precisa entender que independente do mar tempestuoso, independente se o peixe que vai te engolir é gigante, ou se ele vai tentar só te morder porque ele não vai conseguir carregar você dentro da barriga dele, é Deus que está no controle. Quando você coloca a sua oração, a sua vida diante do trono de Deus, é Ele que vai gerir a sua vida, é Ele que vai cuidar. Nós temos que deixar o controle nas mãos dele para que Ele faça. É muito difícil, é muito fácil só falar, né? Porque algo assim que veio para mim recentemente, né? Quando a gente vê lá em Gálatas, fala sobre os dons, os frutos do Espírito, né? E também a gente fala sobre os frutos da carne. Então, é como se fossem 7 passos e 7 caminhos. Mas o caminho não é um só, Jesus? Sim, o caminho é um só, mas tem 7 caminhos que te levam a ele, que são os frutos do Espírito. Quando você consegue viver esses frutos são como caminhos. Caminhos são demorados. Agora, passos não. Passos são rápidos. Você dá passos, né? 7 passos, 1 passo, cada passo é um pecado, um dos pecados capitais, aquilo que é muito fácil para sua carne, que te dá prazer naquele momento. Então, rapidamente você vive, você faz. Agora, os frutos do Espírito,
você não consegue dominar, você não consegue viver de uma hora para outra. Você tem que ter um tempo de entrega e entregar e deixar que o peixe te leve e viver a palavra de Deus e viver a vontade de Deus para que, se for necessário, ser engolido até pelo peixe. Na sua casa, as pessoas vivam, na sua igreja, as pessoas vivam, porque o evangelho precisa ser levado, o evangelho precisa ser pregado, e não existe essa de falar que nós temos que viver na nossa igreja como ela é. Toda igreja tem que ser grande. Amém. Porque quanto mais pessoas estiver naquela igreja, mais pessoas vão conhecer a verdade. Amém, glória a Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Eu gostaria de ressaltar aqui uma, assim, que eu vi uma frase assim, ó, o chamado de Deus não diz a respeito de um projeto, mas sobre uma profunda convicção de propósito, né? Não baseia-se em uma lista de tarefas, não é fazendo um monte de coisa, mas sim a seres cumpridas, mas em um relacionamento ímpar, pessoal, intransferível com o Senhor. Então, foi linda essa palavra hoje, nesta noite, né? Já finalizou? Pastor Léo. Eu declaro, pastor, em nome de Jesus, né? Que linda, né? Então, Jonas foi um homem que Deus chamou e ele quis quis fugir, né? Ele quis fugir do propósito que Deus tinha na vida dele. Porque o propósito que Deus tinha na vida de Jonas era para salvar aquelas 100 mil, né? 100 mil ninivitas que estavam sofrendo no pecado, mas eles não conheciam a Jesus, né? E Deus ia usar quem? Jonas, Deus vai usar eu, vai usar você, para que o evangelho dele seja cumprido na terra. Então, Jonas, ele disse não naquele momento para Jesus, né? Para Deus. Mas Deus fez o intransferível. Deus faz o impossível, dá ordem ao peixe. Olha, é importante, Leonardo, falar sobre isso, que olha lá, Deus falou primeiro lá com o peixe, Deus conversou com o peixe, ó, vai lá, e eu quero que você engula ele. E o peixe ouviu a voz de Deus. Você vê que Jonas foi rebelde, né, às vezes, que o peixe, quando Deus falou para ele, vai lá para engolir, o peixe não mediu distância, foi lá, já estava lá com a boca apenas obedeceu. O peixe obedeceu, e às vezes a gente não obedece. E a gente não obedece, olha só. Às vezes Deus está falando, obedeça, e você não obedece. Então, nós não podemos ser como Jonas, temos que, quando o Senhor falar conosco, nós temos que ser sensível, né, à voz do Senhor e fazer o id do Senhor, pregar o evangelho, ir lá e fazer a obra do Senhor. Porque a alma que eu ou ele tem que ganhar, ela tem que ganhar, não vai ser outra pessoa, vai ser eles. Então, nós não podemos impedir ministério de ninguém, impedir que Deus faça a obra, porque um dia Deus vai cobrar, né? Então, é isso, né? Palavra abençoada, que Deus abençoe a vida da diaconisa Angélica, da levita Stephanie, do meu genro Leonardo, que eu declaro já um pastor em nome do Senhor Jesus, né? Eu, menino sábio, eu amo esse menino aqui, menino de ouro. Eu agradeço também, né, o irmão Odilon por ter abrido essa oportunidade, a missionária Marcela, por ter me dado a oportunidade de hoje estar aqui no lugar dela, fazendo, né, a rádio, e eu agradeço, é isso. Que Deus venha abençoar todos, em nome de Jesus. Fazemos um minutinho de oração para finalizar. Amém? Vamos? Soberano Deus, soberano Pai, meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui novamente. Obrigado, Senhor, pela palavra, Senhor, do bom pastor. Meu Deus, porque o Senhor prepara cenário. Meu Deus, e falou de Jonas, a obediência, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por falar conosco. Meu Deus, mesmo nós sendo falhos, nós, meu Pai, o Senhor tem cuidado de nós cada momento em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém.